Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Breno, do RH. E aqui é a Camila, também do RH. E esse é o primeiro episódio do podcast Pausa para o Café. Agora você tem um compromisso conosco. Mensalmente você está convidado para essa pausa para o café. Bora? Está começando o primeiro episódio do Pausa para o Café podcast. Um podcast que surgiu da ideia de conectar pessoas com pessoas através de boas histórias. E para começar, nós trouxemos a nossa história junto com a Real Café, que está sendo construída com muitos aprendizados, desafios e diversas oportunidades. E Camila, vale lembrar que nos próximos encontros, a cada novo episódio, a gente vai receber um convidado diferente. E Breno, para a gente começar esse bate-papo, quem é você na hora do café? Boa pergunta. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Breno, analista de administração de pessoal aqui da Real Café. Estou na empresa desde 2016. Esse ano eu completo 5 anos de empresa. Fiz administração, sou um profissional que de início RH não foi meu desejo, mas foi um ambiente que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a amar e que eu aprendi realmente a dar o meu melhor nessa área. Acho que é um pouquinho aí do Breno. E você, Camila? Quem é você na hora do café? Eu sou Camila, tenho 10 anos de empresa, sou formada em recursos humanos, sou quase psicóloga, me formo esse ano. Eu costumo dizer a frase clichê, né? O RH me escolheu, porque eu vim para a área de RH justamente porque eu fiz aprendizagem. Então, de fato, não era naquele momento não era uma área sonhada e hoje eu me encontrei e sou apaixonada pela área de recursos humanos. Legal. Cara, 10 anos já de empresa. Você entrou aqui como menor aprendiz, já passou tudo isso. Oi, o tempo passa rápido demais, às vezes, né? Eu entrei como adolescente aprendiz, no ano de 2011, e foi uma experiência muito bacana, assim. Eu era extremamente tímida, então quem me conhece desde lá viu a minha evolução aí como pessoa e como profissional. E é uma evolução visivelmente bem significante, assim. Não, é Eu verdade. era extremamente tímida. Não, e o pessoal do RH sempre brinca, né? Daquela história que você entrava e saía, às vezes a pessoa nem sabia que você entrava e saía porque você falava muito baixinho. É verdade, eu falava muito, muito baixo, assim. E às vezes eu era chamada até a atenção, né? Ah, você não nos cumprimentou? Eu cumprimentei, mas foi muito baixo, de fato. Nessa época, assim, o que que você fazia, assim, na aprendizagem? Eu sei que é muito tempo, mas você lembra de alguma coisa que te marcou? Mas eu lembro muito, assim, quando eu entrei aqui, comecei com a parte teórica, né, como toda aprendizagem, e aí eu vim para a prática, que é na Real Café. E aí eu já vim para a área de recursos humanos, daquele time de 2011, né, atualmente tem o Luciano e a Renata, e eu comecei com a Renata mesmo, assim, ela era minha líder, mesmo antes dela ser gestora, né, ela era minha líder enquanto aprendizagem, e eu comecei apoiando ela com recrutamento e seleção. Então, na ocasião, a Renata era analista de RH, ela atuava com recrutamento e seleção, e a primeira tarefa que ela me deu foi ligar para candidato. E você imagine que se nem a equipe escutava o meu bom dia, como que o candidato escutava a minha ligação, né? Então, eu precisei me dedicar muito para desenvolver essa tarefa. Foi meu primeiro desafio, mas foi extremamente importante e interessante, assim. Era divertido, porque era uma situação muito nova para mim, ligar e ter que convencer a pessoa a aceitar o convite e a querer fazer parte do nosso time. Nossa, imagino como deve ter sido.
Não imagino não, né? Eu meio que vivi isso também numa parte, né? Quando eu era estagiário de RH ainda, eu vivi isso também. E realmente, quando você não tem o hábito, você faz esse primeiro contato com a pessoa, você representar a empresa, é bem interessante mesmo, é bem desafiador. Eu lembro que tinha um checklist que a gente tinha que fazer, né, para não esquecer de nada, convidar para processo seletivo, lembrar que tem que vir de calça, lembrar sapato fechado, tem todas as regrinhas, né? É bem diferente. É Mas é muito verdade. interessante mesmo. E hoje, assim, como que a gente vê que o tempo evolui tudo, né? E quanto que a gente mudou e quanto que o processo também mudou, né? Hoje a gente faz contato com o candidato com um clique e manda uma mensagem. Então, antes a gente ficava um dia para ligar para candidato. Então, os processos e as pessoas estão em constante desenvolvimento. Não, é preciso ter, né? E, Breno, você comentou agora, né, de quando você era estagiário, você apoiou essa atividade e diversas outras, né? Mas como foi esse início na Real Café? Olha, no meu início foi bem interessante. Eu não fiz muitos processos seletivos na minha vida, né? Foi um dos, vamos botar, foi os três, eu acho que eu fiz. E eu fiz meu processo seletivo com você, né, com a Camila, e marcou bastante, sabe? Eu lembro que eu era o único homem no processo seletivo. Geralmente nessas vagas de RH, geralmente mais mulheres participam. Mas foi muito legal, foi muito interessante. Que eu lembro que eu vim em processo seletivo com as falas todas decoradas. Aí chegou aqui conversando com você, tu fugiu totalmente do meu roteiro. Tudo que eu tinha ensaiado no espelho não funcionou. As dinâmicas que aconteceram, eu não sabia qual era o final, né? Então, isso me tirou. Já na entrevista, eu saí um pouquinho da minha zona de conforto. Mas foi muito interessante, foi bem legal. É muito, muito fresco na minha memória. Eu lembro assim como se fosse ontem. E você falou um pouquinho que você era aprendiz, que você foi aprendiz, no início falou que hoje você é analista, está como analista, mas e esse meio aí? Como foi sua trajetória aqui na empresa? Não, esse meio foi longo, né? 10 anos. Eu não pulei nenhum degrau. Eu fui aprendiz, e aí eu fui estagiária, né? Foi um momento também muito interessante e marcante, assim. Para ser estagiário, a gente precisa estar estudando, e quando eu terminei, quando eu fiz a aprendizagem, eu já havia terminado o ensino médio no meio do contrato. E foi aí que o RH, de fato, entrou na minha vida, quando eu decidi fazer a faculdade de recursos humanos. E foi assim que eu conheci esse mundo de RH mesmo e me apaixonei, venho me apaixonando cada vez mais. Mas não foi nada romântico, assim, né? Porque a gente sabe como que é ser estudante, como é trabalhar. Eu recebi uma bolsa estágio, que era um valor bem próximo ao valor da minha mensalidade. Então, eu tinha que criar algumas estratégias para que no final do mês a conta fechasse. E uma delas, assim, que mais me marca era eu ir direto da empresa para a faculdade. Então, eu saía daqui às 15 horas e minha aula começava às 19. E nesse tempo eu ficava na biblioteca, eu ficava estudando. E qual que era a minha intenção com isso, né? Economizar uma passagem. Eu estudava em Vitória, então eu ficava esse meio tempo, eu ia direto justamente para economizar uma passagem, já que eu recebia uma passagem aqui, né, da volta, então eu fazia essa economia. E aí no segundo ano de faculdade eu conquistei a bolsa projeto, né, do governo, nossa bolsa, onde eu fui bolsista 100%, devido à nota do Enem ter sido satisfatória. E aí deu aquela aliviada, assim, financeira para continuar os estudos, porque na época, né, hoje tá tudo mais fácil, a gente baixa um e-book e estuda, mas antes tinha que tirar cópias, e não eram poucas cópias, né, tudo era impresso. Então,
só fazer um parênteses, né? Eu falo na época, mas tipo, é ontem, tá, gente? É Não é, ontem, né? eu não sou velha assim, não. Mas só deixar claro isso aqui. Mas foi uma coisa que me marcou e foi importante, assim. Eu não digo que foi sofrido, não. Teve seus desafios, mas eles foram importantes e foram superados. E aí eu fui assistente de RH. Eu trabalhava com a parte de treinamento e desenvolvimento, com a parte de comunicação, eventos. E aí veio a oportunidade de conhecer o recrutamento e seleção junto com a Renata, depois de um ano que eu estava como assistente. E assim, para mim foi incrível, porque a primeira coisa que eu fiz no RH, né, foi recrutamento e seleção. Eu comecei a fazer contato com o candidato e aí ter a oportunidade de entender o que acontecia depois daquele contato foi extraordinário para mim, assim, eu fiquei muito feliz com a oportunidade e eu fiz um período de processo seletivo com ela e, enfim, assumi o recrutamento e seleção da Real Café. Então, desde então, estou no recrutamento à frente deste subsistema e é um subsistema, assim, que eu sou apaixonada, o quanto que a gente cresce como profissional e como ser humano, assim, porque o recrutamento é a porta de entrada, é o início da jornada dessa pessoa conosco, e você conhece várias histórias muito diferentes, histórias coerentes e não coerentes, mas histórias muito bacanas, assim. Então, para mim, que sou apaixonada por trabalhar com pessoas, é uma área que eu só faço isso, né? Eu só trabalho com pessoas. Então, desde do candidato ao meu cliente, que é o gestor. Então, eu estou sempre muito envolvida nas relações, nesse contato, nesse atendimento. Então, fico muito grata e feliz por ter assumido o recrutamento e seleção. E foi um desafio pessoal e profissional, e eu costumo dizer que ele continua sendo um desafio diário, porque cada novo dia são pessoas diferentes, então não tem script, né? São Nenhuma coisas. entrevista é igual, né, no caso. Pode ser. Não é. Então é um subsistema muito enriquecedor. Imagino. Eu lembro, quando eu era estagiário também, eu acho que é o drama de todo estagiário, eu também passei por isso que você comentou. De realmente a gente ir direto daqui para a faculdade para realmente economizar, eu acho que é o mantra do estagiário. Ter na bolsa sempre um lanchinho, fazer alguma coisa para economizar passagem, ou alguma coisa assim. É muito isso mesmo. Eu lembro que eu fazia muito isso. E na época que eu fui estagiário de RH, o quanto foi importante estar aqui, sabe, na Real Café, porque o meu TCC em específico foi sobre a Real Café, foi sobre a estação de efluentes. Quem não sabe como funciona a nossa ET, a nossa ETA, é interessante conhecer um pouquinho. Foi muito importante na minha jornada estar aqui nesse momento, me apoiou bastante. Fora que no momento que eu estava no estágio, eu participei do estagiário produtivo, né? Então, para quem não conhece também, é um programa onde o estagiário pode levar projetos de melhoria para dentro da empresa. E nesse programa foi muito desafiador, sabe, Camila? Que eu lembro o quanto que a gente tinha que ir para a área, tinha que observar, tinha que dar nossa opinião, tinha que conhecer um outro universo, assim, que a gente não é tão habituado, no caso, no meu projeto em específico, e apresentar a minha ideia em parceria com outro estagiário numa reunião com diretores, a presidência, nossos colegas de trabalho. Então isso foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Eu acho que da primeira turma de estagiário produtivo, acho que só tem eu e a Catherine aqui na empresa hoje, mas foi muito legal, sabe? Esse período de estágio foi bem bacana também.
Como que foi iniciar na área de RH, sendo que não era uma área que você imaginava quando estava na faculdade? Foi bem interessante, sabe? Antigamente, antes de vir para cá, na verdade, eu trabalhava em um banco, era estagiário de um banco, então eu não tinha tanto contato assim com RH, na verdade, muito pouco, somente as matérias que a gente vê na faculdade de administração, que são as teorias mesmo. Então, a única coisa que eu sabia e que eu gostava é de lidar com pessoas. Eu realmente trabalhava com, posso ajudar, numa agência. Então, isso me ajudou bastante ao atendimento ao cliente, que é vital para um profissional de RH, né? Então, isso me ajudou bastante. Eu lembro até mesmo na minha entrevista aqui na empresa, que eu citei isso também, que realmente era uma coisa que eu levava comigo e levo até hoje. E Camila, eu lembro que uma coisa que me marcou bastante aqui na empresa no meu início, não nem em específico foram as atividades, sabe? Mas eu lembro que logo quando eu entrei, pouco tempo depois, tinha uma viagem marcada com a equipe de RH e nós fomos para Minas juntos. Foi um momento super marcante, super interessante, porque serviu muito para me integrar com a equipe, me sintonizar com a equipe. Então isso me marca muito, sabe? E essa viagem, de diversas situações que aconteceram, que foram muito bacanas para a gente enquanto equipe, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Centro Cultural José Ribeiro Tristão, que fica localizado na cidade de Afonso Cláudio, né, o berço das empresas Tristão, que atualmente é um teatro, onde a fachada é a réplica da Casa de Misael. Então, foi um momento muito marcante, assim, para mim, enquanto profissional, conhecer o berço da empresa onde eu trabalho. Foi uma viagem, de fato, muito, muito bacana. E a gente também conheceu a Casa de Cultura, né, da família Tristão, que hoje é uma biblioteca. Não, e foi muito legal, como você falou, essa viagem, porque quando eu estava iniciando na empresa, eu sabia muito pouco assim da história, então isso foi muito interessante a gente ter essa imersão assim no berço realmente das empresas Tristão. E eu lembro que logo depois que a gente voltou dessa viagem, um pouco tempo depois, eu lembro que veio minha primeira CIPAT, né? E essa primeira CIPAT, como todas são, mas essa em especial, essa em específico, eu lembro que foi o primeiro concurso de paródia. Eu acho que aquela marcou mais, fora todo o treinamento, marcou muito pra mim por causa do primeiro concurso de paródia, que a gente não sabia se ia ter inscritos, não saberia como ia ser, a gente só topou e foi, e vamos lá, vamos passar vergonha juntos, vamos estimular a galera. E assim, o mais interessante é que no final a gente percebeu que a gente não passou vergonha, né? Nós não fomos o time campeão, mas foi uma experiência incrível quando a gente viu, salvo engano, 5 inscrições. Era o primeiro concurso de paródia. Muitas pessoas, né, desanimaram a gente durante esse processo, falando que não teriam inscrições, porque era algo novo. Enfim, a gente estava movimentando essa cultura de engajamento, de ações. E quando a gente viu 5 inscrições, foi sensacional. E melhor ainda foi outro time ter ganhado, porque a gente percebeu que a galera se empenhou para aquilo mesmo, se dedicou, não fez só a inscrição. E atualmente o concurso de paródia ele é sucesso, e me arrisco a dizer que é das coisas mais esperadas da CIPAT, né? Ao longo do ano aí a gente fica esperando qual vai ser o tema, quais serão os grupos, e a gente alcançou um número de 13 inscrições, né, no último ano. Então, essa evolução. Então, a gente precisa acreditar nos nossos projetos, né? Mesmo em que as pessoas tendem a nos desanimar inicialmente. É verdade. E a importância do primeiro passo, sabe? A gente sempre brinca que todo ano, toda simpática, a régua tá subindo cada vez mais, que os requisitos, a preparação dos grupos tá cada vez maior. Então, realmente, esse primeiro passo é sempre importante. Uma coisa que é muito interessante, que vale ressaltar, sabe?
a importância que o gestor apoiar os funcionários a entrarem nesses projetos, entrarem de cabeça nisso também, dar essa oportunidade, incentivar, porque no nosso caso a Renata mergulhou de cabeça também, quase entrou no palco para ajudar a gente também, nos estimulou, e a gente vê o quanto é a importância desse aval, sabe? Desse vai lá, tô com você, estamos juntos nessa, de fato, é bem, bem importante. E isso vem criando, né, essa cultura de que eu posso ser de fato quem eu sou dentro da empresa. Então, se eu gosto de música, se eu gosto de me apresentar, ou se eu gosto de ficar mais reservada, enfim. Quando a gente tem esse apoio do gestor, a gente de fato se entrega por inteiro. Isso é É, muito importante. E você citou esse exemplo, mas tem diversos outros que a gente pode citar também da importância, né, dessa participação ativa do gestor junto à equipe. Muito interessante, assim. E como que a gente vê a nossa evolução, né, Breno? A gente estava falando de época de estágio e que uma das coisas que mais marcam a época de estágio é a faculdade, né? Você ter esse movimento de faculdade. Mas as coisas, elas tendem a ir se desenvolvendo, a ir melhorando, né? Eu lembro que quando eu ficava até às 11 da noite no ponto de ônibus na Avenida Vitória, eu falava, eu nunca mais vou voltar para a sala de aula. A fome apertava, eu ainda estava no ponto, a faculdade apagava, eu estava lá. Eu sempre pensava muito nisso. E aí voltei, né? Eu estou esse ano concluindo a faculdade de psicologia, que veio muito por conta do recrutamento. Então, assim, o quanto que essas experiências também vão nos transformando e a gente vai buscando coisas novas. E você buscou coisas novas também, né? Quando você foi assistente, você trabalhava com comunicação e você entrou para a área de RH. Vou me arriscar a dizer que você não imaginava que você ia para comunicação interna, né? Não, não imaginava. Realmente não imaginava. Quando eu entrei, eu apoiava todos os subsistemas, gostava bastante desse envolvimento, fiz um pouquinho de tudo. Logo depois eu fui convidado a participar do projeto da comunicação. Ela sendo um pouco mais profissional, um pouco não, né? Profissional, quando a gente lidando com a agência de publicidade, tendo um comitê de comunicação, tendo um processo estruturado, a implementação do jornal Mural de uma forma diferente, o jornal Café da Manhã de uma forma diferente, a implementação de um sistema para TV corporativa, a intranet em específico, né, a nova intranet. Então foi muito interessante participar disso. Eu acho que realmente foi um voto de confiança muito bacana. E quando eu vim para comunicação, eu não sabia muito, igual você falou, né? Eu acho que era muito novo para todo mundo. Então eu fui correr atrás de pesquisar um pouquinho como funcionava, perguntar para as pessoas, sempre fui de perguntar bastante. Então eh, esse apoio de todo mundo foi muito importante, mas realmente foi muito desafiador, sabe? E quando você falou da sua faculdade, e eu linko com isso, que o quanto é importante a gente fazer as coisas no momento certo, sabe? Se você fizesse a sua primeira graduação com psicologia, você teria uma primeira, essa impressão que você está tendo hoje totalmente diferente, sabe? Suas experiências de hoje estão tornando a sua faculdade muito mais rica, vamos botar assim, de experiência, de troca. E esse início para mim foi muito isso, sabe? Então, eu estava ali no início, onde todos os processos passavam por mim, relacionado à comunicação. E hoje, mesmo estando um pouquinho mais, estando mais distante, eu lembro bastante, eu conheço como funciona esse fluxo, então é super importante, sabe? E para o seu subsistema atual, é importante essa comunicação, né? Porque quando eu vejo o RH, né, e a gente vê o nosso dia a dia, a nossa rotina, você é o que mais atende funcionário, né? Então, as demandas são maiores com você, então é importante você saber como chegar nesse funcionário, né? Como que essa comunicação precisa ser?
Então, você já trazer essa bagagem é interessantíssimo. Nossa, é demais. E é importantíssimo, como você falou. Eu acho que realmente entender é muito importante. Eu lembro que nas nossas conversas, né, às vezes eu ficava, por vir da administração, eu ficava um pouco inseguro, não inseguro, mas com um pouco de receio de estar me afastando cada vez mais do RH. E que não era uma verdade, sabe? Era realmente uma impressão, porque eu interligava todos os subsistemas e fazia chegar isso no funcionário. E hoje, no subsistema de benefícios e remuneração, como você disse, eu sei o outro lado da moeda, eu sei como essa informação chega no funcionário e eu posso traçar estratégias para chegar de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais clara. Então, realmente, tudo isso se conecta, sabe? É bem interessante. E falando da história, a gente precisa falar do nosso momento presente, né? Como está sendo o seu último ano? Porque para todos, eu acredito que está sendo muito desafiador, né? É um momento atípico, a gente está vivendo uma pandemia, cada um está vivendo da sua forma. Eu brinco que está todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes, né? E como que tá o seu barco, né? Como que você vem passando por isso e você teve uma grande oportunidade em meio a uma crise, né? É verdade. Eu acho que claro que todo dia a gente muda um pouquinho, né? A gente vai evoluindo todos os dias, mas eu tive uma alteração aí nas minhas atividades de uma forma significativa no ano passado, quando eu passei para o subsistema de benefícios e remuneração, e foi muito importante, sabe? Foi muito interessante. E em meio à pandemia, quando a saúde das pessoas está em jogo, você sendo RH, lidar com isso também, sabe? Foi muito desafiador. E eu falo que o projeto de acolhimento que a gente teve aqui na empresa, naquele momento do ano passado, foi muito importante. Não só Breno, quanto Breno, subsistema de benefícios e qualidade de vida e saúde, mas também Breno como funcionário mesmo, sabe? Como pessoa. Aquelas ações em específicos me davam um pouco mais de tranquilidade e eu me embasava muito naquilo para a gente realmente exercer o que a gente precisava fazer. O projeto de acolhimento em específico fez diversas ações, fez diversos eventos online, encontros online também, que ajudaram bastante no momento que a gente estava passando, para dar um norte para a gente, caso a gente precisasse. É, tinha um canal disponível ali, tem até hoje. Hoje o Conexão Saúde apoia os funcionários, quanto a casos de sintomas relacionados à Covid, entre coisas relacionadas ao assunto, né? Na data de publicação desse podcast, ele ainda está ativo. Mas realmente foi muito importante, sabe? Foi um momento bem conturbado, como você disse. E quando a gente pega o contexto que grande parte do nosso cronograma do PQVT, por exemplo, era presencial, e a gente tem que pegar ele, rever, revisitar. Então, como por exemplo, as ações externas do PQVT foi inviável, ainda é inviável a gente estar fazendo, mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto, né, conseguindo fazer. No caso também das consultas do PQVT, os eventos e palestras, a gente conseguiu levar para o meio digital, das palestras online, das consultas online também. A gente conseguiu trazer o circuito funcional, também a ginástica laboral para o modelo digital, está sendo feito hoje de forma online. Então já fica o convite para vocês também estarem fazendo. Então tá bem bacana. E quando eu falo das minhas atividades nesse último ano, no subsistema de benefício e remuneração, tem sido bem legal, bem desafiador mesmo. Tô gostando bastante e em resumão, assim, eu acho que eu só agradeço as pessoas que estão ao meu redor, os meus colegas de trabalho, a empresa em si pela oportunidade. E acredito que aí no recrutamento não foi diferente, né? Vários desafios. Teve uma sala de bate-papo que você apresentou no ano passado, que contou um pouquinho disso, mas compartilhe com a gente como que foi. Eu acredito que para todos foi um ano de adaptação,
nós entendemos que não dava para continuar do jeito que tínhamos o costume de trabalhar, que daquele jeito a gente não ia conseguir avançar. E aí a gente criou novas formas de trabalho e dentro do recrutamento não foi diferente, né? Olhando para o mercado, a gente, no início lá de março, abril, maio, né, esse primeiro trimestre de pandemia, e a gente vê até hoje, mas lá estava muito forte, era a insegurança com o emprego, né? Então, o desemprego ele vinha aumentando de forma significativa e eu olhava para dentro, assim, da empresa e via que parecia que a gente estava em outra bolha, porque a gente vinha crescendo, né? Então, teve uma adrenalina inicial ali de... Nós suspendemos todos os processos seletivos, para a gente entender o que era aquilo. Então, no mês de março de 2020, a gente suspendeu os processos seletivos, as vagas em aberto. Vamos entender o cenário, vamos entender o que é isso e como que a empresa pode se posicionar frente a isso. E aí, nós começamos a fazer contratações extras, né? Então, devido aos afastamentos, a gente começou a contratar em especial na área de produção. Então, a fábrica ela não foi impactada por falta de mão de obra. E aí a gente fez um trabalho muito bacana enquanto recrutamento e onde o gestor foi fundamental para isso também, né? Então eu falava com a área de produção todos os dias, o tempo inteiro a gente estava nessa conexão, muito bem atualizado, muito bem alinhados em relação ao trabalho um do outro. E a gente conseguiu suprir todas as oportunidades, todas as vagas e postos que iam surgindo. Né? Como eu disse, eram contratações extras, a gente aumentou o nosso quadro de funcionários durante a crise, maior, né, o pico da crise. E aí deu segurança para todo mundo, não sobrecarregou também, né, as equipes, porque a gente sabe que quando uma pessoa se ausenta, acaba que o outro, né, fica também com uma demanda maior, porque ele tem que dar conta dele e da outra demanda. Enfim, e a gente conseguiu fazer esse trabalho bem bacana. E como que a gente conseguiu? Né? Porque o meu atendimento é trazer pessoas externas para dentro da empresa. E naquele momento a gente era fora de cogitação fazer isso, né? E aí veio a adaptação, né? E que ela se mantém, assim, que foi um ganho dentro do processo seletivo, que é o processo seletivo online. Então, hoje eu converso com o meu candidato pela tela de um celular, a tela de um computador, reduz as vindas dele para a empresa, então muitas vezes a pessoa está desempregada, ela tinha, né, que arcar com passagem de ônibus 2, 3 vezes ao longo do mês, durante o processo seletivo, e hoje não, ele consegue um tempo lá na casa dele e a gente se conecta pela tela, então também foi uma adaptação bem positiva, e a gente ganhou agilidade, né, então um processo seletivo hoje gasta metade do tempo que ele gastava. Então, foram oportunidades também dentro do meu subsistema e que eu acredito que eu consegui aproveitá-las bem. Não, com certeza, são avanços que não vão retroceder, né, Camila? Porque realmente o tempo que a pessoa, vamos botar que ela gastava, sei lá, 40, uma hora para vir aqui para uma entrevista, hoje em 15 minutos está resolvido. Realmente é bem interessante. Fora que também isso já foi implementado há algum tempo, né? A Gub em específico, a plataforma de recrutamento que a gente tem, também facilitou bastante o seu subsistema. Isso. Ao longo do tempo, a gente vem fazendo melhorias dentro do processo seletivo. Em 2018, nós implantamos a GUP, que é uma plataforma de inteligência artificial, onde ela apoia a questão da divulgação e triagem de currículos, né? Então, antes, o que a gente fazia como aprendiz estagiário ali, de ler currículos o tempo inteiro e marcando com caneta, hoje eu faço em 10, 15 minutos, assim, uma triagem de currículo, porque você vai colocando filtros e os currículos, eles vão aparecendo de uma forma mais fácil, né? Então, daquele, sei lá, 1000 currículos que eu recebo para uma vaga,
Eu faço filtros e sobram 50 para eu de fato ler, de fato entender, porque são filtros que são os requisitos da vaga, né? Eles já conseguem eliminar as pessoas que estão fora do requisito da vaga. E são avanços, né? Todo mundo, a gente pensa muito que a tecnologia ela vai tirar o nosso espaço. E aí, eu inclusive ouvi em outro podcast uma frase muito bacana em relação a isso, né? Que um ser humano ele não é tão bom e uma máquina ela não é tão boa quando se tem um ser humano e uma máquina trabalhando junto. Exatamente. Então, é isso, assim, a inteligência artificial ela veio para facilitar o meu trabalho e não para tomar o meu trabalho. Então, ela é uma grande parceira aí do meu dia a dia. Eu acho que não tem como a gente conversar, depois de tudo isso que a gente conversou, acho que fica bem claro o quanto de oportunidades foram criadas nessa trajetória, sabe? Tanto na sua quanto na minha, em ambas jornadas, que a gente teve oportunidades na nossa carreira, teve vários momentos aqui na empresa, mas o quanto que o nosso esforço também, o nosso querer ir atrás, nossa força de não só esperar da empresa, mas também fazer a nossa parte, o quanto impacta, sabe? O quanto que é importante também. Também ir até a montanha, né? Não, com certeza. E assim, criar as oportunidades também, né? Hoje estamos aqui apresentando o nosso primeiro episódio do podcast, porque a gente foi atrás de uma oportunidade. Então, que é o programa Oficina de Ideias. É um programa da Real Café e a gente teve essa ideia de criar um podcast, a gente fez a inscrição e o nosso projeto foi aprovado. Então, assim, esperar que a empresa pense que a gente estava querendo fazer um podcast é muito difícil, né? Eles Uhum. imaginarem isso. Então a gente foi atrás. Então, se você também tem uma ideia e queira participar, queira apresentar a sua ideia de projeto, vá lá na intranet e faça a sua inscrição na oficina de ideias. É muito importante a gente buscar as oportunidades e não esperar que elas venham até nós. Então, hoje a gente está começando mais um desafio na nossa carreira e uma grande oportunidade também, porque nós somos apaixonados por histórias e a gente criou um projeto para a gente ouvir histórias e se inspirar nessas histórias. Então, todos os dias nós temos oportunidades. Com certeza. Mas só vale ir lá fazer a inscrição depois que terminar o episódio, tá bom, gente? É verdade. Espero a gente concluir, tá? Falando em concluir, para a gente ir para essa reta final desse primeiro bate-papo, qual foi o momento mais marcante ao longo da sua jornada aqui na empresa? Eu acho que tem dois momentos que eu separo assim em caixinhas que foram bem importantes, que eu considero. Eu citei um pouco que foi a questão da apresentação do estagiário produtivo. Foi muito interessante mesmo, marcou bastante um final de um ciclo e um início de um ciclo. Foi muito importante. E a outra coisa foi a primeira vez que a gente conseguiu o selo da GPTW. Marcou bastante na minha memória, assim, porque foi um período que a gente fez uma força muito bacana para divulgar, para compartilhar com as pessoas que estava acontecendo na pesquisa. Eu lembro da ansiedade para vir a nota. Lembro que quando a gente soube a nota, a gente ficou super feliz e a gente organizou algumas ações em volta para realmente passar para o funcionário que tinha dado certo. E aquilo ali foi muito, muito bacana para mim, sabe? Não só de fazer uma ação, mas em saber que a gente era GPTW. A gente já sabia que a gente era um ótimo lugar para se trabalhar, mas aquele selinho ali só sacramentava, dava aquela certeza que a gente era GPTW. Foi muito, muito bacana mesmo esse momento, assim. Todo mundo já ia embora, né? O expediente já havia acabado e a gente queria preparar a surpresa para o dia seguinte. Então, de fato, a campanha foi muito marcante, assim. Saber que éramos GPTW.
E aí a minha história, assim, meu momento preferido aqui, mais marcante, sem dúvidas, foi a apresentação dos presos da unidade de Vila Velha, da penitenciária de Vila Velha. Foi uma apresentação musical, então eu tenho certeza que de alguma forma eles tocaram as pessoas, né? Quando a gente olhava, assim, as pessoas estavam bem emocionadas. E ter participado dessa construção, para mim, foi muito importante, né? Quando eu havia visto eles, quando a gente recebeu o selo Ressocialização pelo Trabalho, então nós somos uma empresa parceira do projeto da Sejus, né, onde a gente trabalha com reeducandos aqui dentro da Real Café. E aí, quando, na cerimônia do selo, eu vi essa apresentação musical, não era do grupo que veio, mas aí é uma coisa que eu fiquei muito incomodada de forma positiva, assim. Eu queria trazer aquilo para dentro também, eu queria que as pessoas sentissem o que eu senti quando eu vi aquela apresentação. Então, assim, desde fazer contato com as Sejus, entender como que era aquilo, né? Toda a burocracia que é também, né? Você pensa que você está retirando um preso do sistema prisional e trazendo para um local aberto, querendo ou não. Então, pensar em toda aquela segurança, mas nós fomos lá, então, o nosso ofício ele foi aceito pela Secretaria de Segurança, nós fomos até a penitenciária, conhecemos 2 grupos, e aí veio um momento difícil, ter que escolher, porque por mim, nós iríamos trazer os 2 grupos, né, para se apresentar. E eles tinham jeitos muito diferentes, né, um era uma banda mesmo, com todos os instrumentos musicais, e a que nós escolhemos era um grupo com violão. Então, era voz e violão. E foi um momento, assim, muito incrível, quando a gente via a apresentação, em especial, eu assisti aquilo e eu não conseguia lembrar de onde eles estavam vindo. Porque eu estava ali para admirar o talento deles, e não para julgá-los, e para saber o histórico deles, enfim. Então, foi um momento muito especial e muito marcante para mim, como é todo o programa Ressocialização. Acho que foi isso, assim. Uau! Acho que foi isso. Foi! Então, assim, a gente termina o nosso primeiro episódio com uma lembrança bem interessante aí. Breno, obrigada pela parceria na ideia e por aceitar também ser o primeiro convidado, acho que tinha que ser. Camila, muito obrigado por ser a primeira convidada também do podcast. Não, com certeza é muito bacana, com certeza vão vir outros por aí. Pessoal, caso vocês tenham qualquer comentário, qualquer feedback, para nos apoiar nesse início também, vá lá no WhatsApp da comunicação, nos envie uma mensagem. E não poderia também, Camila, deixar de falar do nosso patrocinador, né? Claro! Tá pensando o quê? A gente tem um patrocinador. Esse episódio foi oferecido pelo programa Oficina de Ideias, né? Muito bom. Pessoal, então, muito obrigada. Você que ficou conosco até agora. Na próxima edição, a gente promete trazer convidados ainda melhores. Se cuidem e até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem bem.